medo. A palavra de Deus diz que os joelhos dos soldados batiam. Alguém já passou por algum medo, algum nervosismo que o teu joelho não obedece você? Alguém já passou? Quando você vai pregar, né? Quando você vai pregar, às vezes, num lugar que você não está acostumado, os pastores aqui, ou quando você vai ter que falar um assunto que você não está acostumado, diz que os joelhos dos soldados tremiam, porque todas as tardes, preste atenção, querido, 40 dias, os filisteus invadiram o território de Israel. Israel tinha legalidade, autoridade para expulsar aqueles inimigos, mas eles não faziam isso, porque tinham o quê? Prega comigo? Não, vocês não aprenderam ainda. Como que é? Mais forte. Falando isso para você guardar no teu coração, na tua mente. Eles tinham medo. E todas as tardes, a palavra de Deus diz que 2 vezes por dia, Golias ia. E ele falava para o exército do rei, o exército do Deus Altíssimo. Ele dizia: eu quero um homem. Venha comigo. Versículo 8. Todas as tardes, ele dizia: para que vocês saíram para formar a linha de batalha. Todas as tardes faziam linha de batalha. E lá estava Golias afrontando o exército de Deus e dizendo: não sou eu o filisteu. Ele se achava: eu sou o filisteu, eu sou o grande Golias. Vocês são do exército de Saul, desperecendo. Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Apenas quantos homens? Apenas um homem iria resolver aquela batalha. Apenas um homem. Essa era a ordem daquele momento na guerra. Esse era o trato. Apenas um homem de Israel, apenas um homem dos filisteus. Mas Golias, cheio de si, achava que não havia ninguém que ele enfrentasse, porque o medo dominava o arraial de Israel. Porque Satanás sabia que ele tinha autoridade, autorização para entrar em Israel, porque Saul já não estava mais vivendo como deveria. Mas Deus escolheu um menino que não era do exército, um menino que não tinha trono, um menino que não tinha nome, um anônimo, um qualquer que as pessoas olhavam, nem na sua casa ele era escolhido, nem na sua casa. Quando Samuel foi ungir, preste atenção, Davi já havia sido ungido rei de Israel. Ele poderia ter falado para o pai dele: meu pai, eu não vou lá levar comida para as tropas, porque agora eu fui ungido. Eu sou ungido, e o ungido não faz essas coisas. O ungido não vai em qualquer lugar. O ungido não vai levar merenda para os outros. O ungido não é entregador de marmita. O ungido não lava banheiro da igreja. O ungido não vai ficar tirando pó, né, das caixas. Não vai ficar arrastando cadeiras. Porque muitas vezes as pessoas, elas acham que a sua posição, o seu cargo está além daquilo que Deus te chama para fazer. Você tem que fazer tudo aquilo que tiver que fazer. Se tiver que lavar o banheiro da igreja, lá, se tiver que varrer. Se bem que nós chegamos num ponto que às vezes a gente pega uma vassoura, ninguém deixa nem a gente passear com a vassoura. Pastora, me dá aqui essa vassoura. Eu falo: me dá aqui essa vassoura. Tá bom, varre, minha irmã, deixa Deus te usar. Mas, queridos, Davi era diferente. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus precisava de apenas um homem, um menino, aquele que ninguém olhava para ele e dava algum valor, mas Deus deu valor para ele, porque sabia que aquele menino tinha um coração de servo. O Senhor quer encontrar em mim você coração de servo. Não deixe que o poder, a fama, seguidores venham a massagear seu ego. Isso não é nada. Deus está procurando servos. E Deus encontra naquele menino que havia só para entregar e obedecer o seu pai. Ele vai lá no arraial e escuta um homem desafiando o exército do Deus dele. E ele viu: o que é isso que o inimigo invadiu a minha terra? Isso não pode ficar assim. E ele diz: o que eu vou ganhar com isso? Preste atenção que Davi, ele pergunta: o que eu vou ganhar com isso?
Porque Davi não gastava sua unção por qualquer coisa, não. Davi não entrava em batalhas que não eram suas. Davi, ele sabia que teria que ter algo muito bom em troca para ele entrar no lugar de Saul, que quem deveria entrar na batalha era Saul. E agora Davi pergunta: o que eu vou ganhar com isso? Queridos, muitas vezes a gente entra em guerras que não são nossas. Muitas vezes a gente vai falar com uma pessoa e você muitas vezes nem sabe a reação daquela pessoa. Talvez não seja para você. Deixa para alguém fazer aquilo que é para você fazer, aquilo que é para ela fazer e o que é para você fazer. Você está me entendendo? Davi não gastou a sua unção de qualquer maneira, não. Mas ele sabia que dentro dele tinha um chamado muito grande. Deus estava falando para ele: ei, meu filho, chegou a tua vez. Fica atento ao Espírito Santo em coisas que é para você fazer, aonde Ele vai te colocar em situações que Ele vai te promover. O gigante era a promoção de Davi, e Davi sabia que ele não estava ali para promover a ele mesmo, mas ele fala: o que eu vou ganhar com isso? E aí eles disseram: você vai ganhar isenção dos impostos e vai ganhar a mão da filha do rei. Aí Davi falou: bom, a conversa está mudando. Saiba que tem coisas que nós precisamos esperar o tempo certo. Davi, ele entra na batalha. E aquele menino que talvez as pessoas não davam valor, Saul não tinha respaldo de Deus, mas aquele menino ele tinha. Ele podia não ter armas, não ter experiência em guerra, mas ele sabia que ele tinha do lado dele o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, aquele que é o líder das batalhas. E ele vai lá, e ele sabia que ele não tinha nada daquilo. Ele fala para Saul: meu rei, teu servo quer enfrentar o gigante. E sabe o que Saul fala para ele? Na versão, não lembro agora qual versão, NTL, se eu não me engano, ele disse assim: você não passa de um ridículo. Você é um ridículo para querer enfrentar Golias. Saul usou palavras para tentar fazer com que ele parasse. Quantas vezes pessoas vêm nos criticar? Quantas vezes pessoas vêm dizer: você é um ridículo, você não é ridícula, você está pensando que você é quem? Quem você pensa que é para fazer isso? Mas se o Senhor te chamou, se Ele colocou no teu coração, se Ele te deu uma unção. Olha, Davi foi ungido primeiro. Davi estava no respaldo de Deus, porque ele tinha relacionamento com Deus. E quando você tem relacionamento com Deus, quando você tem relacionamento com Deus, você tem nas mãos como uma bomba atômica para fazer com que todo inferno se exploda. Aleluia, para o Senhor. Aleluia. Deus está comigo, com você. Você tem a autoridade do Senhor. O Senhor te dá autoridade. E o nome de Golias, sabe como se traduz? Por exilado. Alguém que não tinha terra, alguém que não tinha onde morar. O nome dele significa isso. E ele estava ali naquele lugar querendo tomar posse de uma terra que não era dele. Nós precisamos colocar para fora intrusos. Nós precisamos colocar para fora os inimigos que tentam entrar em nossa vida. E aí Davi fala com Saul. Saul, mesmo que ele disse para... Davi falou para Saul: olha, você não sabe quem eu sou. Começou a falar de toda a da sua lista de coisas que ele tinha feito, do seu currículo. Você não sabe, eu enfrentei um leão, eu enfrentei um urso, as marcas estão em mim. As marcas que você carrega te dão autoridade no mundo espiritual para você guerrear. As marcas que você carrega até hoje estão carregando, o Senhor te dá autoridade. E daí Saul fala: você é um ridículo. Ele coloca a minha armadura. Ele coloca a armadura. E a palavra de Deus diz que ele colocou, e deve ter ficado uma coisa muito esquisita, porque ele não conseguia andar. Essa não era as armas que Davi usava. E a palavra de Deus diz que Davi falou assim: não vou usar. Isso não serve para mim. Tem lutas e batalhas pessoais que nós não devemos usar armas alheias. As tuas lutas você vai usar com as tuas armas. Não queira usar a arma do teu irmão, porque ela não serve para você.
vai abrir o mar. Sabe, muitas vezes a gente vê aquilo que nós sabemos fazer e aquilo que nós nos tornamos, nós nos achamos pequenos. Você se compara com o outro. Para de se comparar com o teu irmão. Para de se comparar com as pessoas que você vê nas redes sociais. Muitas vezes é só ilusão, muitas vezes é só filtro, muitas vezes é só fachada, porque não tem relacionamento com Deus, não tem noite de oração, não tem jejum, não tem nada. Então comece a olhar para as tuas armas. Olha para as suas mãos, meu irmão. Olha para as suas mãos agora. Olha, são essas mãos que o Senhor te deu, e essas mãos que o Senhor vai usar para prosperar, para multiplicar, para ganhar almas, para construir grandes templos, para construir grandes coisas, ministérios, chamados para ungir muitas pessoas. O Senhor vai te levantar para ungir pastores. Não comece a olhar para as armas dos outros, olha para as tuas armas. As tuas armas são melhores, porque o Senhor te forjou, o Senhor te escolheu. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia. Apenas um homem. Ezequiel 22:30 diz assim, ó: busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. O Senhor está à procura de apenas um que se coloque na brecha. Apenas um que se coloque na brecha pelo teu bairro. Apenas um, não desanima não. Muitas vezes você, pastor, fica desanimado. Muitas vezes você fica achando que as lutas são tão grandes, os gigantes são tão grandes. O Senhor está falando, eu estou apenas procurando um. Você vai dar conta. Deus estava procurando apenas um. E Deus encontra apenas Noé e salvou toda a sua família. Eu quero dizer para você que você foi escolhido para salvar a tua família. O Senhor te escolheu na tua casa, mesmo que está difícil, mesmo que a luta está grande, o Senhor te escolheu, porque o Senhor conta com apenas uma mulher, apenas um homem. Imagina uma igreja dessa, forte como a nossa. O Senhor falou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão fala para Deus: Deus, se tiver 50 homens justos, o Senhor não destrói. Deus falou: não destruo. Se tiver, não tinha 50. E se tiver 40, também não destruo. E se tiver 30, também não destruo. Se tiver 10, Abraão orava e dizia, intercedia por Sodoma e Gomorra, porque morava lá o seu sobrinho. Mas Abraão viu que não tinha ninguém e disse: mas só tem um, só tem Ló. Por causa de Ló o Senhor não destrói. Ele falou: eu vou tirá-lo de lá por causa de um. Você é um, meu querido. Você não está sozinho, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você não está sozinho. Apenas um. O Senhor está contigo. Sabe, as lutas que vêm sobre as nossas vidas é para nos promover. Cada etapa da vida de Davi foi um ensinamento para ele. Ele sabia que até ele enfrentar o leão, ele não sabia que ele poderia enfrentar o leão. Até ele enfrentar um urso, ele não sabia que ele poderia enfrentar um urso. Até ele enfrentar um gigante, ele não sabia que poderia enfrentar. Ele não sabia o final da história. Eu quero que você entenda que o final da história ele não sabia. Ele não deixou as pessoas durante o trajeto dele tentarem parar ele. Veio o seu irmão e falou: você tem maldade no coração, o que você está fazendo aqui? Você tem que ficar lá com as suas poucas ovelhas. Sempre palavras negativas, sempre palavras doendo, sempre situações difíceis. Mas Davi foi perseverante porque ele sabia que Deus estava com ele. Sabe que quando Davi, ele olha para o Golias e ele não vê o gigante. Sabe o que ele viu? Um grande comentarista disse que ele viu um alvo muito grande que não poderia errar. Então, eu vou falar de novo. Davi não viu um gigante. Davi viu um alvo muito grande que ele não poderia errar.
alvo. Você não vai errar o alvo. O teu ministério não vai acabar de um jeito que você imagina, mas vai acabar grande. Aplaude o Senhor, aleluia. Sabe o que você precisa fazer? Mudar as suas lentes. Começa a olhar diferente. Começa a colocar os óculos do Espírito Santo. Põe os óculos do Espírito Santo. Põe aí. Põe nas tuas vestes, nas tuas vistas, perdão. Começa a olhar diferente para o cenário que você está vivendo. E eu quero já estar terminando e falar de algumas armas que Golias usou contra Davi. Davi falou para ele: você vem a mim com espada, lança e escudo. Tem algumas traduções que falam dardos. A espada, eu quero que você fique atento, porque a espada é um instrumento que fere aquele que está próximo. Satanás sempre vai usar pessoas próximas de você para tentar machucar o teu coração. As pessoas mais próximas de nós são aquelas que têm, aquelas pessoas que têm mais proximidade com nós, têm acesso ao nosso coração, às nossas emoções. Blinda o teu coração. Não deixe entrar no teu coração palavras para querer parar o que você está fazendo. Muitas vezes a palavra de um membro faz com que o pastor desista daquele trabalho. Às vezes a palavra de uma pessoa, do marido, da esposa, de um parente próximo. A espada é aquela que está próxima de nós. E depois ele fala de lança. Lança é um instrumento na Bíblia que ele tinha poder para levantar tendas ou derrubá-las. Lembra quando Jael matou Cícera? Foi com uma lança, uma estaca. Você tem que observar quais são as armas que Satanás tem usado perto de você. Muitas vezes usa pessoas para derrubar aquilo que você tem feito e construído. A lança serve para destruir construções, tendas, templos. Satanás quer destruir o teu ministério. Satanás, ele quer atingir o teu coração, porque você sendo atingido, toda a tua igreja, toda a tua liderança, meus queridos, vai estar debaixo de você. Do nada você vê pensamentos, murmuração, começa a destruir as armas que Satanás tem usado. E a última arma que Golias usou foi o dardo. Vai jogar de longe. Às vezes são comentários de longe que vem no teu ouvido. Não dá ouvidos para aquilo que as pessoas têm trazido. Nem sempre as palavras, aquilo que as pessoas falam é realmente a verdade. Procura saber os dois lados da história. Muitas vezes a gente toma partido de um só. O irmão vem chorando na tua frente e fala: coitadinho do irmão, é verdade. Tira o outro, não quer nem saber, começa a ouvir, começa a ficar atento, porque todo espírito de murmuração, todo espírito de fofoca vai cair do nosso meio. Manda esses dados para fora. Aleluia, aplaude o Senhor. Aleluia. Davi usa apenas uma pedra, e quando o gigante cai, agora eu vou terminar. Diga glória a Deus. Ninguém dá glória a Deus. Uma pedra. O gigante cai. E a Bíblia fala que ele cai para frente ou para trás? Para frente? Isso mesmo. Pastor, né? Só entendi. Ele cai para frente. Mas na lógica, quando uma bala, um tiro acerta alguém, como que a pessoa cai? Para trás. Aleluia. O que eu aprendo com isso é que não foi a força de Davi, nem aquela simples pedra que derrubou o gigante, mas o que derrubou o gigante foi o dedo de Deus. Ele foi certeiro na cabeça. Deus vai te dar sabedoria e estratégia para ser certeiro, porque nós somos pessoas. Efésios 6:10 fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais deste mundo tenebroso. O Senhor está te levantando, te dando uma nação profética deste mundo, dessa cidade. Nós vamos derrotar o inferno.
são pessoas, mas são espíritos malignos. E nesta tarde eles estão caindo. Se tem algo na tua vida que precisa ser consertado, quero que todos se coloquem em pé. É tarde de conserto. Se o inimigo entrou na tua casa, se o inimigo entrou no teu ministério, se o inimigo entrou na tua igreja, agora é hora de você colocar ele para fora. Pastora, mas tem alguma coisa na minha vida que eu sei